Mylon, você acabou sendo um adolescente, né, nessa época, com poucos limites, né, nas palavras e nas ações, né? Ah, isso é algo que você trouxe de alguma forma mais do, do seu aspecto pessoal ou era mais uma personalidade formada durante o jogo mesmo? Então, essa parada, você tá falando de sinceridade, não Isso. ter papas na língua, Você como a tem um galera diz? estigma de ser sincerão. Ai, isso daí eu culpo, não culpo, né? Mas é coisa dos meus pais. Tipo, meu pai, ele sempre foi. Assim, eu acho que minha mãe, ela é uma moça extremamente inteligente, culta, e o meu pai, ele é um absoluto troglodita. Então, nessa mistura, eu acabei puxando um pouco do lado dos dois. Então, meu pai, ele é o cara que, tipo, fala mesmo assim, ele é escroto e foda-se. A minha mãe, apesar de ser super inteligente, educada, culta, enfim, ela ainda é sincera demais, sincera ao ponto de ser desagradável. Então, eu até tento evitar esse lado, mas acabou sendo parte da minha formação. Então, quando inicialmente nas entrevistas e qualquer coisa que as pessoas queiram saber de mim, ou até atos, etc., e conversas dentro da equipe, as pessoas falavam comigo, elas acabavam sentindo que eu era muito ríspido e muito direto, sendo que para mim era completamente natural, porque os meus pais eram assim comigo, sabe? Tipo, chegava num ponto que era, pô, eu era criança, eu perguntava pro meu pai, pô, pai, como é que eu nasci? Aí ele falava, tipo, pô, eu meti na sua mãe e você nasceu, entendeu? Tipo, não é, cegonha, sei lá o quê. Não, é tipo, é direto e reto. Então, eu fui criado num ambiente que isso era normal. Foi depois que eu aprendi que na vida real não é assim. As pessoas, elas tendem a eufemizar as coisas, serem mais calmas. E eu fui desenvolvendo isso especialmente com psicólogos na época da PEN, que eles foram me ensinar a ter um jeito de falar com cada pessoa dentro da equipe. E isso foi muito vital para o meu crescimento, assim, como companheiro de time e também ser humano. Mas até a época da PEN, como é que você lidava com esses conflitos que surgiam? Porque dentro de times a gente tem algumas figuras de liderança, né? Sim. E quando você tem uma pessoa com o seu tipo de atitude, muitas vezes as lideranças elas se sentem meio confrontadas. Isso gerava bastante conflito para você ou não? Cara, acho que não. Acho que não. Eu acho que eu sempre defendi que dentro de um time você não pode ter somente um líder. Eu já participei de equipes que a gente tinha somente um shot caller, mas eu acho que onde a gente achou mais sucesso era onde tinham pelo menos uns três assim que entravam em conjunto, sabiam a hora de agir. Então eu acho que dentro da equipe todo mundo tem que saber liderar de alguma forma. É claro que existem exemplos que não, mas eu acho que ajuda bastante. E todo mundo tem que saber o que está fazendo. Não pode ter uma pessoa pensando pelo outro. Sim. Botafé, isso dificulta. Senão acaba atrasando o coletivo de uma maneira geral. Pensa que a gente tem que fazer decisões em milissegundos. Se eu tenho que passar essa decisão pro outro cara, já atrasou, mano. Tipo, se eu falar em 1, 2 segundos pro cara, e aí? E isso é uma coisa também na comunicação que eu vi até a rapaziada falando do Ilha das Lendas, que às vezes eu tava, tipo, completamente sereno e de boa, e daí eu vi um cara ou outro falando, nossa, o Milo é grosso, o Milo é grosso. Cara, dentro de jogo a gente tem que poupar palavras. Se o seu nick é muito longo, eu vou abreviar o seu nick para conseguir passar a informação o mais rápido possível. Ponto. Então, eu não ligo se você acha que eu sou grosso, tá ligado? Tipo, porque eu não tô sendo. E se você tem algum problema, fala comigo que eu vou te explicar isso e a gente vai ter uma relação tranquila, porque no fim das contas a gente quer vencer.